José Almeida era um dos empresários mais ricos do país. Dono de uma grande empresa do setor imobiliário, ele havia construído sua fortuna comprando terras, fazendas e propriedades em diferentes regiões do Brasil. Para José, negócios eram simples. Se uma oportunidade aparecesse, ele aproveitava. Foi assim que chegou até uma antiga fazenda, localizada no interior. A propriedade havia sido colocada em leilão depois que os donos não conseguiram pagar uma dívida milionária. A princípio, José nem conhecia a história daquela família. Para ele, era apenas mais uma oportunidade de investimento. O plano era simples: comprar as terras, reformar tudo e transformar a área em um empreendimento que renderia milhões nos próximos anos. Mas o que parecia apenas mais um negócio escondia uma história de sofrimento que ele jamais poderia imaginar. Anos antes, aquela mesma fazenda era o orgulho de uma família trabalhadora. O proprietário era um agricultor conhecido na região, um homem honesto, que havia passado a vida inteira cultivando a terra ao lado da esposa. E das duas filhas, a mais nova se chamava Ana, a mais velha era Renata. Durante muitos anos, a produção da fazenda garantiu uma vida simples, mas digna para todos, até que surgiu uma oportunidade que parecia perfeita. A previsão para a safra de tomates era excelente. Animado com os números, o agricultor decidiu investir pesado na plantação. Para aumentar a produção, fez empréstimos altos junto aos bancos. Era uma aposta arriscada, mas ele acreditava que depois da colheita, conseguiria pagar tudo e ainda melhorar a vida da família. Durante meses trabalhou sem descanso. Cada pé de tomate representava a esperança. Cada fileira plantada carregava o sonho de um futuro melhor. Mas o destino tinha outros planos. Apenas uma semana antes da colheita, uma tempestade devastadora atingiu a região. Chuvas intensas, ventos fortes e granizo destruíram praticamente toda a produção. Em poucas horas, o trabalho de meses foi perdido. Quando viu a lavoura destruída, o agricultor entrou em desespero. As dívidas já eram enormes e agora não havia colheita para pagar nenhum centavo. A pressão aumentou a cada dia. As cobranças começaram a chegar. Os juros cresceram e o homem que sempre foi forte começou a perder as forças. Até que, certa manhã, seu coração não resistiu. Ele sofreu um infarto fulminante e faleceu. A morte do agricultor deixou a família destruída, mas o sofrimento estava longe de terminar. Sem renda suficiente para quitar os empréstimos, as dívidas continuaram aumentando. Meses viraram anos, e os valores cresceram tanto que chegaram à casa dos milhões. No fim, a justiça determinou o leilão da fazenda. A propriedade que havia pertencido à família por décadas foi vendida. E o comprador era justamente José Almeida, o homem que estava prestes a chegar para tomar posse das terras, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A morte do pai de Ana mudou tudo naquela família. Nos primeiros dias, a dor era tão grande que ninguém conseguia pensar no futuro. A mãe passava horas sentada na varanda. Ana tentava ser forte. Renata fingia que nada estava acontecendo. Mas todas sabiam que os problemas estavam apenas começando. As contas continuavam chegando. As parcelas dos empréstimos também. E agora não existia mais ninguém para cuidar da fazenda. Mesmo assim, Ana se recusou a desistir. Todas as manhãs ela acordava antes do sol nascer, vestia suas roupas de trabalho e seguia para a lavoura. Muitas vezes sozinha, muitas vezes cansada, mas sempre determinada. A jovem acreditava que ainda existia uma chance de salvar o que restava. Certa manhã, enquanto recolhia algumas ferramentas espalhadas pelo galpão, sua mãe se aproximou lentamente. A mulher parecia mais cansada do que nunca. Filha, Ana levantou a cabeça. O que foi, mãe? Você precisa descansar um pouco. Ana forçou um sorriso. Descanso quando tudo isso passar. A senhora balançou a cabeça. Seu pai dizia exatamente a mesma coisa. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou nada. A saudade ainda machucava. E muito. Enquanto isso, Renata continuava trabalhando como babá na cidade. Diferente da irmã, ela nunca gostou da vida no campo. Sempre sonhou com roupas melhores, casas maiores, uma vida diferente. Sempre que visitava a família, fazia questão de deixar sua opinião bem clara. Numa das visitas, ela observou a casa simples onde havia crescido. Depois olhou para Ana. Você ainda acredita que consegue salvar essa fazenda? Ana continuou varrendo o chão da varanda.
Alguém precisa acreditar. Renata soltou uma risada sem humor. Às vezes eu acho que você vive no mundo da lua. Hannah finalmente parou o que estava fazendo. E eu acho que você desistiu da família há muito tempo. O clima ficou pesado. A mãe precisou interromper a discussão. Chega vocês duas. Mas o ressentimento já estava ali, cada vez maior. Nos meses seguintes, a situação piorou. Os bancos iniciaram novas cobranças. Advogados começaram a aparecer. Cartas chegavam quase toda semana. Ana fazia o possível para esconder a preocupação da mãe. Mas era impossível esconder tudo. Numa tarde, um oficial de justiça apareceu na propriedade. A notícia caiu como uma bomba. A fazenda iria a leilão. Quando o homem foi embora, a mãe de Ana começou a chorar. Aquela terra tinha sido sua casa durante toda a vida. Ali ela havia construído sua família. Ali havia enterrado sonhos. E agora perderia tudo. Ana tentou consolá-la. A gente vai dar um jeito. Mas nem ela acreditava mais naquelas palavras. Os dias passaram rapidamente, até que chegou a data do leilão. Nenhuma delas teve coragem de comparecer. Preferiram ficar em casa, esperando. Rezando. Torcendo por um milagre. Mas o milagre não veio. Poucos dias depois a confirmação chegou. A propriedade havia sido vendida. Agora existia um novo dono, um empresário milionário chamado José Almeida. Naquele mesmo momento, a centenas de quilômetros dali, José analisava documentos em seu escritório. A compra havia sido concluída. Mais uma terra adquirida. Mais um negócio fechado. Para ele, tudo aquilo parecia apenas rotina. Uma assinatura. Alguns números. Alguns contratos. Nada além disso. José sequer imaginava que naquela pequena propriedade do interior existia uma jovem chamada Ana, uma mulher que estava prestes a mudar completamente sua vida. Na semana seguinte, ele decidiu visitar pessoalmente a fazenda. Queria conhecer o terreno, avaliar as construções, planejar os próximos passos. O empresário chegou acompanhado de alguns funcionários. Quando sua caminhonete entrou pela estrada de terra, a primeira coisa que viu foi a antiga casa da família. Uma construção simples, cercada por uma velha cerca de madeira. José desceu do veículo, cruzou os braços e ficou observando o lugar em silêncio. Não parecia a propriedade que costumava comprar. Havia algo diferente ali, algo que ele ainda não conseguia explicar. Sem saber, aquele seria apenas o começo de uma história que mudaria o destino de todos eles. Na manhã seguinte, José voltou à propriedade, desta vez sozinho. Queria conhecer melhor as terras que havia comprado. O empresário caminhou devagar pela estrada de terra, observando os galpões, as cercas antigas e os campos que um dia haviam sido produtivos. Apesar do abandono, aquele lugar ainda tinha beleza. Foi então que ele percebeu algo estranho. Havia fumaça saindo da chaminé da casa. José franziu a testa. Segundo os documentos, a propriedade já deveria estar desocupada. Curioso, seguiu em direção à residência. Quando chegou perto da varanda, ouviu vozes. A casa não estava vazia. Hannah terminava de estender algumas roupas enquanto sua mãe descansava numa cadeira de madeira. Ao notar a presença de um estranho, a jovem imediatamente ficou alerta. José se aproximou. Bom dia. Hannah respondeu sem simpatia. Bom dia. Por alguns segundos, os dois ficaram se observando. José foi o primeiro a falar. Meu nome é José Almeida. A expressão de Ana mudou na mesma hora. Ela sabia exatamente quem ele era. O novo dono da fazenda. Então é você. José percebeu a frieza em sua voz. Acho que já ouviu falar de mim. Ouvi mais do que gostaria. A resposta surpreendeu o empresário. A maioria das pessoas fazia questão de agradá-lo. Ana parecia fazer exatamente o contrário. A mãe tentou amenizar o clima. Entre, senhor José. Mas Ana interrompeu. Mãe! A senhora suspirou. Educação nunca matou ninguém. José percebeu que aquela família estava longe de ser aquilo que imaginava. Não encontrou oportunistas. Não encontrou pessoas tentando tirar vantagem. Encontrou apenas duas mulheres tentando sobreviver. Enquanto conversavam, seus olhos percorreram discretamente o ambiente. Os móveis eram antigos. A pintura da casa estava desgastada. Algumas telhas precisavam de reparos. Tudo ali demonstrava dificuldade. Quando a conversa terminou, José caminhou pela propriedade durante mais algumas horas, mas por algum motivo, sua atenção continuava voltando para a mesma pessoa. Ana. Aquela jovem trabalhadora não saía de sua cabeça. Mais tarde, enquanto verificava um antigo galpão,
ele a encontrou novamente. Ana carregava uma caixa pesada cheia de ferramentas. Sem dizer nada, José se aproximou. Deixe que eu ajudo. Ela segurou a caixa com mais força. Não precisa. Tem certeza? Absoluta. José quase sorriu. Era a primeira vez em muito tempo que alguém recusava sua ajuda. Você sempre trata as pessoas assim? Ana apoiou a caixa no chão. Só aquelas que compram a vida dos outros. O empresário ficou em silêncio. A resposta o atingiu mais do que gostaria. Pela primeira vez, começou a enxergar a situação por outro ângulo. Para ele, aquela fazenda era um investimento. Para Ana, era toda a sua história. Naquela noite, José voltou para a cidade, mas levou consigo uma sensação estranha. Durante o jantar, mal conseguiu prestar atenção aos assuntos da empresa. Sua mente continuava voltando para aquela casa simples, para aquela senhora cansada. E principalmente para Ana. Enquanto isso, Renata chegou à fazenda para mais uma visita. Ao encontrar a irmã trabalhando no quintal, balançou a cabeça. Você continua perdendo seu tempo. Ana nem levantou os olhos. Boa tarde para você também. Renata cruzou os braços. Eu sou realista. Você deveria agradecer por ainda ter um teto sobre a cabeça. Ana respirou fundo. Nem tudo se resume a dinheiro. Renata soltou uma risada. Fala isso porque nunca teve dinheiro. A mãe ouviu a conversa da varanda e mais uma vez ficou triste ao ver as filhas tão distantes. Mas naquele momento, nenhuma delas percebeu que uma mudança estava começando. José Almeida havia entrado em suas vidas e o destino dos quatro estava prestes a se cruzar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Os meses começaram a passar. A antiga fazenda já não produzia mais nada. Depois da perda da lavoura e do leilão, não havia dinheiro para investir em uma nova plantação. Ana precisou aceitar a realidade. Ela não poderia mais viver da terra. Com muito esforço, conseguiu um emprego na cidade vizinha. Todos os dias sua rotina era a mesma. Ainda de madrugada, quando o céu permanecia escuro, ela saía de casa para pegar o ônibus e só retornava no fim da tarde, muitas vezes já anoitecendo. O trabalho era pesado, o salário era baixo, mas era o suficiente para manter comida na mesa. Enquanto isso, sua mãe permanecia na antiga casa da fazenda. Os anos de trabalho no campo haviam cobrado seu preço. As dores nas costas aumentavam. As pernas já não tinham a mesma força. Até as tarefas mais simples exigiam esforço. Mesmo assim, a senhora tentava ajudar. Lavava uma louça, preparava o almoço, arrumava a casa. Mas Ana percebia que a cada semana sua mãe estava mais cansada. Numa noite, ao chegar do trabalho, encontrou a senhora sentada na varanda. O rosto demonstrava preocupação. Aconteceu alguma coisa, mãe? A mulher sorriu sem alegria. Só estava pensando na vida. Ana sentou ao seu lado. Vai ficar tudo bem. A mãe segurou sua mão. Você está trabalhando demais por minha causa. Estou trabalhando porque a senhora é minha mãe. A senhora abaixou os olhos e precisou conter as lágrimas. Naquela mesma semana, José voltou à propriedade. Como dono da fazenda, continuava acompanhando tudo de perto. Ao chegar, encontrou a casa em condições ainda piores do que imaginava. Algumas tábuas da varanda estavam apodrecendo. O telhado apresentava infiltrações. A pintura praticamente havia desaparecido. José observou tudo em silêncio. Mais tarde encontrou Ana chegando do trabalho. Ela parecia exausta, mesmo cansada. Ainda carregava algumas compras para dentro de casa. José aproximou-se. Posso conversar com você? Ana parou. Sobre o quê? Sobre a casa. A jovem imediatamente ficou séria. O que tem ela? Precisa de reformas. Ana respirou fundo. Por um instante imaginou o pior. Está querendo que a gente vá embora? José balançou a cabeça. Não. A resposta surpreendeu Ana. Não? Eu pensei em outra solução. Ela permaneceu em silêncio. José então continuou. A fazenda é minha agora. Mas alguém precisa cuidar dela. Cuidar da casa. Observar o terreno. Ver se está tudo certo. Ana continuava ouvindo. Quero que você e sua mãe continuem morando aqui. Como caseiras. Os olhos da jovem se arregalaram. José prosseguiu. Também vou reformar a casa. Telhado, pintura, instalações, tudo. Ana demorou alguns segundos para responder. E por que faria isso? José desviou o olhar por um instante. Nem ele conseguia admitir a verdadeira resposta. Porque estava apaixonado. Porque é o melhor para todos. Ana não respondeu imediatamente.
Mas pela primeira vez, começou a enxergar José de forma diferente. A notícia não demorou a se espalhar. Pequenas cidades tinham esse costume. Bastava uma pessoa comentar, depois outra, depois mais 10. Em poucos dias todos falavam do mesmo assunto. O bilionário havia reformado a casa da viúva. O bilionário havia deixado mãe e filha morarem na propriedade. O bilionário aparecia constantemente na fazenda. E logo surgiram as conclusões. Alguns diziam que José estava apaixonado. Outros afirmavam que Ana havia conquistado o milionário. As histórias aumentavam a cada nova conversa. Foi assim que a notícia chegou até Renata. Na casa onde trabalhava como babá, ela ouviu duas pessoas comentando sobre o assunto. No início não acreditou, mas quanto mais escutava, mais irritada ficava. A inveja começou a crescer dentro dela. Durante anos, acreditou que era ela quem merecia uma vida melhor. Era ela quem sonhava com riqueza. Era ela quem queria sair da pobreza. E agora todas as atenções estavam voltadas para Ana. Na mesma semana, Renata tomou uma decisão. Arrumou suas malas, pediu demissão e voltou para a antiga fazenda. Quando Ana abriu a porta e viu a irmã parada ali com várias malas, ficou sem entender. O que você está fazendo aqui? Renata abriu um sorriso que escondia intenções que ninguém imaginava. Voltei para ajudar nossa mãe, mas no fundo, o verdadeiro motivo era outro. Ela não suportava a ideia de perder para a própria irmã. Depois de ouvir os comentários no mercado, Renata passou a mentir que toda aquela ajuda tinha apenas uma explicação. José estava apaixonado pela filha mais velha da viúva, e para ela, essa filha era ela mesma. Naquela mesma noite, enquanto as duas organizavam a cozinha, Renata resolveu contar o que tinha ouvido. A cidade inteira está comentando. Ana continuou lavando a louça. Comentando o quê? Que José reformou essa casa porque se apaixonou pela filha mais velha da viúva. Ana virou-se imediatamente. E você acreditou nisso? Renata deu de ombros. Faz sentido. Olha tudo o que ele está fazendo. Ana tentou ignorar, mas a irmã não parou. Nos dias seguintes repetiu a mesma história várias vezes. Sempre encontrava uma forma de tocar no assunto. Pouco a pouco, a dúvida começou a crescer no coração de Ana. Talvez José realmente estivesse interessado em Renata. Talvez ela tivesse entendido tudo errado. A partir daquele momento, começou a se afastar. As conversas ficaram mais curtas. Os sorrisos desapareceram. E José percebeu rapidamente a mudança. O empresário não entendia o que estava acontecendo, mas quanto mais tentava se aproximar, mais distante Ana parecia. Ao perceber isso, Renata acreditou que finalmente tinha vencido. Agora que a irmã havia se afastado, decidiu dar sua própria investida. Numa tarde encontrou José sozinho, observando os reparos da propriedade. Ajeitou o cabelo, sorriu e aproximou-se. Posso te fazer companhia? José respondeu educadamente. Claro. Renata sentou-se ao seu lado. Por alguns segundos, esperou alguma demonstração de interesse, mas ela nunca veio. Então José fez uma pergunta. Uma simples pergunta, mas suficiente para destruir todas as ilusões que ela havia criado. Renata, você sabe me dizer se sua irmã tem namorado? Ela sentiu o sorriso desaparecer. Minha irmã? Sim. Ana. Renata ficou completamente sem reação. José continuou. Estou apaixonado por ela. Aquelas palavras atingiram seu orgulho como uma pancada. Durante meses havia sonhado com aquilo, e agora descobria que ele nunca a enxergou daquela forma. Tomada pela inveja, respondeu sem pensar. Tem sim. José franziu a testa. Tem? Tem. Na verdade, ela gosta de outra pessoa há muito tempo. José permaneceu em silêncio. Mas havia algo naquela história que não fazia sentido. Ana raramente saía da fazenda além do trabalho. Mal tinha tempo para si mesma. Mesmo assim, a dúvida ficou em sua cabeça. Nos dias seguintes, os dois continuaram afastados. Até que José decidiu que não suportava mais aquela situação. Precisava ouvir a verdade da própria Ana. Numa tarde, encontrou a jovem sozinha na varanda. Respirou fundo e finalmente falou. Eu preciso te dizer uma coisa. Ana levantou os olhos. O que foi? José aproximou-se. Eu estou apaixonado por você. Ana ficou imóvel. Por alguns segundos nem conseguiu responder. Então revelou tudo o que Renata havia contado. José ouviu cada palavra. E em seguida, contou a mentira que também havia escutado. Os dois ficaram em choque. Finalmente entenderam o que havia acontecido. Na mesma hora entraram na casa.
Renata e a mãe estavam na cozinha. Precisamos conversar. A tensão tomou conta do ambiente. Diante da mãe, as mentiras começaram a ser reveladas. Renata tentou negar, tentou se justificar, mas acabou desabando em lágrimas. Eu estava com inveja. A mãe abaixou a cabeça decepcionada. Ana também chorava. Eu sempre sonhei com uma vida melhor. Sempre sonhei com dinheiro. E não consegui aceitar que ele estivesse apaixonado por você. Pela primeira vez, Renata demonstrou verdadeiro arrependimento. Me perdoa, Ana. Eu estraguei tudo. A mãe segurou a mão das duas. E o silêncio tomou conta da casa. Dias depois, Renata decidiu voltar para a cidade. Acho que é o melhor para todos. Antes de partir, pediu desculpas novamente. E prometeu mudar. Com a verdade finalmente revelada, Ana e José não precisavam mais esconder seus sentimentos. Nas semanas seguintes começaram a namorar. Sem mentiras, sem dúvidas, sem interferências. Pela primeira vez desde a morte do pai, Ana voltou a acreditar que a felicidade ainda era possível. E ao lado de José, começou a construir um novo capítulo de sua vida. Os meses passaram rapidamente. A antiga casa simples que um dia parecia prestes a desabar já não existia mais. No lugar dela surgiu uma linda residência. A varanda foi reformada. As paredes ganharam novas cores. O jardim floresceu novamente. E pela primeira vez em muitos anos, aquele lugar voltou a transmitir alegria. A mãe de Ana costumava sentar-se na varanda todas as tardes, observando o movimento da propriedade, observando a felicidade da filha e agradecendo silenciosamente por tudo que havia acontecido. O sofrimento parecia finalmente ter ficado para trás. Foi então que José tomou uma decisão. Queria transformar aquele lugar no cenário de um dos momentos mais importantes de sua vida, o casamento. Em uma tarde ensolarada, amigos próximos começaram a chegar à propriedade. Alguns funcionários antigos, alguns amigos de confiança de José. E entre os convidados estava também Renata. Desde que voltara para a cidade, havia mudado muito. Continuava tentando reconstruir sua vida. E embora ainda carregasse vergonha pelo que havia feito, estava feliz pela irmã. Quando Ana apareceu vestida de noiva, a emoção tomou conta de todos. A mãe não conseguiu conter as lágrimas. Durante alguns segundos, apenas observou a filha, lembrando-se da menina que corria pelos campos de tomate ao lado do pai. Lembrando-se de todas as dificuldades que enfrentaram e percebendo que, apesar de tudo, a felicidade finalmente havia chegado. José também não conseguiu esconder a emoção ao vê-la. Para ele, Ana era a prova de que ainda existiam pessoas verdadeiras no mundo. Pessoas que não se aproximavam por interesse. Pessoas que valorizavam a família acima de qualquer riqueza. Diante dos amigos, da mãe e das pessoas que mais amavam, os dois trocaram seus votos. E naquele mesmo lugar, onde tantas lágrimas haviam sido derramadas, finalmente celebraram o amor. Quando a cerimônia terminou, todos aplaudiram emocionados. A mãe abraçou os dois. Renata também se aproximou, e pela primeira vez em muito tempo, as duas irmãs se abraçaram sem mágoas, sem inveja, sem ressentimentos, apenas como irmãs. Alguns meses depois, enquanto observavam o pôr do sol na varanda da casa reformada, Ana fez um pedido inesperado ao marido. "Posso te pedir uma coisa?" José sorriu. "Claro." Eu queria ajudar a Renata. José ficou em silêncio. Ana continuou. "Eu vejo o quanto minha mãe ainda se preocupa com ela. Mesmo morando na cidade, mesmo depois de tudo, ela continua preocupada." José segurou a mão da esposa e respondeu sem hesitar. "Então vamos ajudar." Pouco tempo depois, os dois compraram uma pequena casa para Renata na cidade. Não era uma mansão, não era um luxo, mas era um novo começo. Quando recebeu as chaves, Renata chorou. Naquele momento, compreendeu algo que demorou anos para aprender. O amor valia muito mais do que qualquer riqueza. Tudo o que ela queria era cuidar da mãe e viver com dignidade. Talvez por isso, a vida tenha lhe devolvido algo muito maior do que riqueza. Enquanto a inveja quase destruiu uma família, o amor foi capaz de reconstruí-la. E no fim, não foi a ambição que venceu, foi o coração. E assim terminou a história de Ana e José. Uma história que provou que as maiores riquezas da vida não podem ser compradas. Elas são conquistadas através do amor, da honestidade e da bondade.